Em algum lugar dos Estados Unidos, ainda nos anos 80, e uma rua inteira sumiu do mapa. Não foi incêndio, não foi terremoto, foi arrancada do chão como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo de um bairro inteiro e essas famílias foram jogadas em um lugar que simplesmente não deveria existir. E a parte que ninguém consegue explicar, nem os personagens sabem o motivo, nem aparentemente nós. Se você é do tipo que gosta de desmontar os mistérios, mesmo antes de estrear no cinema, sente que hoje o assunto é O Fim da Rua, é o novo filme de David Robert Mitchell, com produção de JJ Abrams, e eu vou separar tudo isso em 3 blocos, o que já é fato confirmado, que é teoria forte da comunidade, o que ainda é só desconfiança de quem assiste o trailer pausando frame a frame. Antes de continuar, uma pergunta rápida: quem já viu o trailer, você acha que essa história já é sobre a viagem no tempo ou é sobre o universo paralelo escondido dentro do nosso? Guarda essa resposta porque a gente vai voltar nela lá na frente, porque acho que você vai mudar de ideia no meio do vídeo. Vamos o que é real. O Fim da Rua chega aos cinemas em agosto de 2026, dirigido por David Robert Mitchell, o mesmo nome por trás da Corrente do Mal, aquele terror que faz no meio do mundo temer de medo de andar na rua sozinho depois de assistir. Aqui que muda o tom, mas não muda o destino. A promessa é a mesma, uma ameaça que se aproxima devagar, um clima, algo está errado, que nunca larga a sua nuca. Só que dessa vez a ameaça tem escamas, dentes enormes e não é mais sutil. A história acompanha a família Platt. Daisy e Greg são um casal em crise tentando segurar um casamento que já não se sabe mais para onde está indo, enquanto criam 2 filhos adolescentes numa casa de subúrbio comum, com grama parada, carro na garagem, vizinhos cumprimentando de longe. É do tipo de cenário que você já viu em 1000 filmes, é exatamente aí que mora a jogada. Quanto mais familiar o começo, mais brutal fica o contraste quando tudo desmorona. Porque numa noite qualquer, sem aviso, sem sirene, sem nada que aparece essa família, um fenômeno cósmico atinge a rua inteira, não uma casa, não um quarteirão, a rua toda, com gente dentro e arrancada do lugar onde deveria estar e a jogada em outro ambiente, um ambiente que parece pré-histórico, cheio de criaturas gigantes, vegetação impossível, um silêncio que assusta mais do que qualquer barulho. É aqui que o primeiro ponto que eu preciso te deixar bem claro, porque separar esse fato de especulação é a única forma de fazer uma análise séria. Está confirmado por trailers oficiais e material de divulgação é que a rua é transportada para um lugar dominado por dinossauros. Isso não é teoria, isso está na tela, isso é o estúdio que já mostrou. Só que o motivo desse transporte, a origem exata desse fenômeno cósmico, isso a produção segura 7 chaves, e é justamente esse silêncio que abriu espaço para a internet inteira começar a especular. Tem gente jurando que é viagem no tempo. A lógica seria simples: alguma anomalia rasgou o presente e jogou essas pessoas direto no passado da Terra, quando os dinossauros ainda dominavam o planeta. Faz sentido, porque explicaria os dinossauros de forma direta sem precisar inventar outro planeta ou de outra dimensão. Só que tem um problema nessa história, é um problema visual. Em algumas cenas do material promocional, o céu não parece um tom na Terra antiga, as cores, as luzes, alguns elementos do horizonte parecem errados demais só para passado distante. E aí que entra a segunda teoria, defendida por boa parte da comunidade que analisa a frame frame. Não é a viagem no tempo, é dimensão paralela. A ideia é que a rua não foi jogada para o passado da Terra, mas sim para uma versão alternativa dela, um espaço que existe fora da nossa linha do tempo normal, onde os dinossauros nunca foram extintos. Isso mudaria completamente o tom do filme, porque significaria que não existe volta simples. Se for outra dimensão, voltar para casa não é uma questão de tempo, é uma questão de encontrar uma brecha entre 2 mundos que talvez nem devessem se tocar. Em uma terceira leitura mais ousada, que também está circulando forte, esse fenômeno não é natural, é resultado de um experimento que saiu do controle. Nesse caso, o vilão do filme não seria um monstro, seria uma decisão humana, algo que alguém fez em algum laboratório, em algum lugar que ninguém quis assumir. Isso encaixaria com a pegada de Mystery Box e de J.J. Abrams sempre trouxe para os próprios projetos, esse estilo de esconder a origem do problema até o último ato, fazendo o público reconstruir a verdade, juntando pista por pista. Repara numa coisa importante, eu não estou dizendo qual dessas teorias é a verdadeira, ninguém sabe ainda, nem eu, nem os fãs mais obcecados que já assistiram o trailer 30 vezes. O que estou dizendo
querendo aqui é o que? Mostrar o raciocínio por trás de cada teoria, separando o que é a leitura da comunidade do que é o fato confirmado pela produção. E isso é diferente de espalhar spoiler fake só para ganhar visualização, e é exatamente por isso que esse tipo de vídeo dura mais tempo na sua cabeça do que aqueles resumos genéricos que só conta a sinopse. Voltando para dentro da história, preso nesse lugar desconhecido, sem celular funcionando, sem estrada, sem vizinhos, de confiança batendo na porta para ajudar a família Platt, precisa fazer algo que parecia impossível dentro da casa, trabalhar em equipe, e aqui está o verdadeiro coração emocional do filme, o motivo pelo qual eu acredito que essa produção vai grudar em quem assistir. Não é só sobrevivência física contra criaturas gigantes, é sobrevivência emocional contra o próprio silêncio que já existia dentro daquela casa antes da tempestade cósmica acontecer. Pensa comigo, quantas famílias por aí vivem debaixo do mesmo teto, sentadas na mesma mesa, sem realmente se enxergarem? Greg e Denise carregam um casamento cansado, os filhos adolescentes carregam a distância de pais que estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes, e de repente o universo literalmente arranca essa família do conforto de fingir que tudo está bem e joga eles num lugar onde fingir não é mais uma opção. Ou eles se unem de verdade ou não sobrevivem. Essa é a genialidade estrutural por trás do roteiro. Usar uma ameaça externa gigantesca dos dinossauros para forçar a resolução de um conflito interno que já existia muito antes da criatura aparecer na tela. É o mesmo truque narrativo do que fez filmes como Jurassic Park funcionarem tão bem além do espetáculo visual, só que aqui, pelo que os trailers sugerem, o peso emocional parece ainda mais central na história. Quase como se o dinossauro fosse a metáfora antes de ser monstro. E se não se engane pensando que isso vai ser um filme família boazinha se reconcilia enquanto foge do bicho. A direção de David Robert Mitchell não trabalha assim. Quem viu Corrente do Mal sabe quem adora deixar o espectador desconfortável, prolongar o silêncio até doer, construir tensão através de que não é mostrado. Então esperem cenas que demoram a explicar o perigo, ângulos de câmera que sugerem algo que se aproximando antes de qualquer criatura aparecer, e aquele clima que só o pesadelo já começou, só que ainda não te contaram os detalhes. E aqui vai outro ponto que muita gente ainda não percebeu comparando o material promocional. Repare que praticamente todo o terror de filme é construído em ambientes abertos durante o dia, sob luz forte, e isso é diferente da maioria dos filmes de monstro, que escondem a criatura na escuridão para economizar orçamento e aumentar o suspense. Aqui aparentemente o medo não vem da escuridão, vem da exposição, não tem onde se esconder, é dia, está tudo visível, e mesmo assim o perigo está ali andando ao lado, esperando o momento certo. Vamos falar do elenco por um segundo, porque isso também impacta diretamente na expectativa. Anne Hathaway interpretando Denise não é só escolha aleatória, ela já provou que em outros trabalhos que consegue equilibrar a fragilidade emocional com força bruta quando a história pede. Ewan McGregor como Greg traz aquele tipo de presença cansada de homem que já perdeu batalhas mesmo antes do filme começar, o que se encaixa perfeitamente com a ideia de um casamento em ruínas tentando se reconstruir debaixo da pressão extrema, e os filhos de adolescentes representam a geração que enxerga o mundo dos pais como ultrapassado, até precisar dele para sobreviver. Agora uma pausa para colocar os pés no chão, nem tudo a expectativa vira entrega. A gente já viu Blockbuster como trailer sensacional que na sala de cinema não sustentaram o ritmo prometido, então por mais empolgante que o material de divulgação pareça verdadeiro, o teste que vai ser roteiro consegue equilibrar a drama familiar com a ação de sobrevivência sem que um lado sufoque o outro. Isso é raro de acontecer bem, é exatamente por isso que o Fim da Rua está sendo tão observado por quem realmente entende de cinema, não por quem quer ver dinossauro correndo atrás de gente. E se você parar para pensar no nome do diretor junto com o nome do produtor, já dá para entender o motivo desse silêncio proposital sobre a origem do fenômeno. Mitchell é obcecado por atmosfera e ambiguidade, Abrams é obcecado por mistério guardado até o fim. Juntar os dois é basicamente garantir que esse filme não vai entregar respostas fáceis logo de primeira hora, e dependendo como se for executado, pode ser genial ou pode frustrar quem espera uma explicação rápida. E não sou eu que estou enxergando esse filme como uma aposta arriscada.
arriscada e interessante. Grande parte dos analistas e criadores que cobrem cinema de forma séria têm repetido a mesma linha de raciocínio, cada uma com a sua própria ênfase, mas caminhando para o mesmo ponto. Uns destacam que o maior trunfo aqui é justamente a experiência do diretor com a tensão psicológica. Algo raro em filme de criatura grande que normalmente aposta tudo em efeito visual e esquece de construir medo de verdade. Outros colocam o peso da produção, lembrando que os projetos ligados a esse nome do produtor costumam guardar reviravoltas que só fazem sentido completo numa segunda visita ao cinema, quando você já sabe o final e começa a notar detalhes e se passa um batido da primeira vez. E tem um grupo talvez o mais interessante para quem você gosta da teoria, apostando que esse filme pode inaugurar um universo próprio, não ligando a nenhuma franquia existente, criado do zero especificamente para deixar portas abertas para continuações, caso o público abrace a história como se espera. Se eu fosse resumir esse sentimento coletivo numa frase só, seria isso: ninguém está entrando nesse filme esperando só o dinossauro, estão entrando esperando um quebra-cabeça emocional embrulhado dentro de uma ameaça pré-histórica. E é exatamente esse tipo de proposta que separa um blockbuster inesquecível de um filme que continua sendo discutido meses depois do lançamento, quando alguém finalmente junta todas as pistas espalhadas ao longo da trama. Agora, lembra daquela pergunta lá no começo, o detalhe escondido que só prometi mostrar? Agora chegou a hora. Num dos clipes promocionais divulgados, tem um plano de poucos segundos que só no horizonte atrás das criaturas mostra uma espécie de distorção sutil do céu, quase com uma dobra de calor, que só que esse calor nenhum na cena passa rápido que ninguém para reparar. Mas se essa distorção for realmente uma fronteira entre dois espaços e não um efeito estético qualquer, isso pesa muito a favor da teoria da dimensão paralela do que a viagem do tempo tradicional. Porque a viagem no tempo não costuma deixar emenda visível no cenário, já que é uma passagem entre dimensões sim. Na minha opinião, acredito mais na teoria da dimensão paralela ou espaço alternativo do que na viagem no tempo tradicional. O motivo é simples e várias análises de trailer têm reforçado isso. Viagem no tempo simples não explicaria certos elementos visuais estranhos presentes no material promocional, elementos que não pertenceriam a uma terra pré-histórica comum, já a ideia de um espaço fora da nossa realidade. Algo mais próximo de uma bolha alternativa explicaria tanto os dinossauros quanto essas inconsistências visuais que a comunidade já percebeu. E aqui vai o aviso mais importante do vídeo inteiro: isso é só interpretação, não confirmação. Eu não estou afirmando o final do filme, estou mostrando raciocínio por trás de uma teoria plausível construída em cima da informação pública disponível até agora. Quando o filme estrear, alguma dessas teorias vai cair, outra pode se confirmar. E é exatamente por isso que vale a pena assistir a atenção redobrada logo nos primeiros 20 minutos, porque normalmente é ali que os diretores escondem as pistas mais importantes sem que a gente perceba na primeira olhada. E vale reforçar o último detalhe antes de fechar: parte que se torna esse tipo de lançamento tão gostoso de acompanhar é justamente esse período de espera, quando cada cartaz novo, cada clipe de 30 segundos, cada entrevista de bastidor vira peça de quebra-cabeça maior. Isso não é exclusividade desse filme, mas poucos projetos recentes conseguiram gerar tanta especulação genuína assim, depender do nome da franquia já consagrada para chamar atenção. Isso só por si já é um sinal de que o material bruto da história é algo que tem diferente para oferecer. Se você chegou até aqui, já percebeu que O Fim da Rua não é mais um filme de dinossauro para passar o tempo, é uma aposta de contar uma história de sobrevivência através de uma lente emocional, usando o espetáculo visual como ferramenta, não como objeto final. Essa execução acompanha a ambição do conceito. Esse pode ser um dos filmes mais comentados do ano, tanto pelo mistério cósmico quanto pelo drama familiar atrás dele. Deixe nos comentários qual dessas três teorias faz mais sentido para você: viagem no tempo, dimensão paralela ou experimento fora de controle. Eu vou ler todas as respostas e se esse vídeo bombar, prometo voltar com uma análise de cena por cena assim que o filme estrear, comparando o que a gente imaginou até aqui com o que realmente acontece na tela. Inscreve-se no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também vive pausando o trailer procurando pista escondida. A gente se vê no próximo mistério. Las Vegas Nerd na área.